Queridos, paz e graça a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma pré-aula. Hoje nós vamos falar da pré-aula de número 3. Quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página, que descreve, que nos ajuda a divulgar as nossas pré-aulas, nos ajuda a divulgar a escola bíblica a nível Brasil e também fora do Brasil. Abraço ao Leandro Marcos em Ubaporanga, ao Jorge Gabriel e também ao Delnelson Silva, a Jacirene Ramos e ao José Roberto. Nós estamos nesse primeiro trimestre de 2018 falando sobre a supremacia de Cristo, fé, esperança, ânimo na carta aos Hebreus. O comentarista é o pastor José Gonçalves, um grande homem de Deus, todos nós conhecemos aí da Assembleia de Deus, há muitos anos escreve essas revistas de escola dominical. A escola bíblica dominical é de extrema importância, é ela quem tem a base para que a igreja permaneça firme na palavra, é ela que tem a base para que a igreja seja doutrinada. E você que é um novo professor tem o privilégio de estar no projeto de Deus, é Deus quem te chamou, não foi você quem escolheu. Então esse ano seja um ano de bênção na sua vida, seja um ano de paz e um ano de prosperidade dentro da casa do Senhor. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Hebreus 3, vamos falar do todo o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 19. E a lição de número 3, que nós estamos falando hoje, fala sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Nós estudamos a superioridade de Jesus em relação aos anjos, hoje nós vamos falar sobre Moisés. Na introdução nós vamos ler tópico a tópico e discutir um pouquinho de cada tópico aqui. Vou deixar abaixo o copia e cola para você levar e anexar seu pensamento, e também outras videoaulas que você pode assistir, anotar do lado do copia e cola, que você vai tirar ali, imprimir e levar para a sua sala de aula, ou distribuir, ou então dar a sua aula com data show, ou então no quadro, como eu faço aqui na sede. Nessa introdução nós vamos falar um pouquinho da diferença entre Moisés e Jesus, e eu queria que você anotasse no quadro, coloque de um lado Moisés e do outro lado Jesus, e explique a diferença só nessa introdução. A introdução diz que o autor, daí nesse capítulo 3, fazendo o contraste de Moisés e Cristo. Então, dando continuidade nessa pré-aula aqui sobre a carta aos Hebreus, quero mandar um abraço aqui à minha amiga Jacirene e também à minha amiga Janice, que falou algo muito importante nesse tópico. Ela falou que é importante você conhecer um pouquinho dos costumes judaicos e um pouquinho sobre esse povo para falar sobre a carta aos Hebreus. Realmente é de extrema importância. Quero mandar um abraço ao pastor Guga, ao pastor Arlen. Essa camisa bonita que eu estou vestido aqui é um acontecimento muito bom nesse ano 2018, vai acontecer em 2018 agora a reforma. A reforma é um congresso de jovens aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério de Teoflotone, você é o nosso convidado. Então, dando continuidade aqui à pré-aula sobre a carta aos Hebreus, hoje nós estudaremos sobre o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Nós veremos o quanto aqui Jesus é superior a Moisés. Querido, eu vou anexar abaixo do copia e cola e também deixar para que você coloque um esboço sobre algumas coisas notáveis dessa diferença. Então, primeiro, em Moisés tem uma missão de administrador da casa, porque é ele quem vai administrar a saída do povo do Egito até Canaã. E Jesus é o edificador da casa, foi Jesus quem construiu todo esse projeto, foi ele quem estava na elaboração do projeto do homem. Segundo, Moisés é retratado aqui como servo. Jesus é servo sim, mas nesse capítulo ele é colocado como filho de Deus diante de todos, diante de toda a comunidade. Terceiro, Moisés aqui vai ter uma missão terrena, Jesus tem uma missão celestial e eterna. Então, enquanto Moisés tira o povo do Egito e leva a Canaã, Jesus está nos tirando da terra e nos levará para estar diante do Pai. Quarto, Moisés tem uma missão que dura 40 anos, na numerologia um tempo de prova. Jesus tem um ministério, uma missão que dura cerca de 3 anos, e especificando aqui, isso eu estou falando um corpo humano, querido, especificando a trindade, 3 anos um pouquinho. Enquanto Moisés está no tempo de prova, Jesus está no tempo de perfeição, provando que o Pai, o Filho e o Espírito atuam em conjunto para salvar o homem. Quinto, o nome Moisés significa tirar das águas, Jesus, Salvador. Eis a diferença. Agora a união, onde os dois estão em completo anexo, por que não dizer, totalmente anexados uns aos outros. No sexto, que a semelhança entre Jesus e Moisés é que ambos vieram libertar um povo rodeado de incredulidade e mostrá-los a manifestação de Adonai e o seu amor que não tem fim. Tanto Moisés como Jesus tiveram esse mesmo pensamento.
tiveram essa mesma ação, tiveram essa mesma vontade e cumpriram, sim, cumpriram. Jesus, tanto Moisés como Jesus, viram, aí nós vamos estudar um pouquinho sobre Josué depois, o desenvolver do plano de Deus chegar até o final. E na presciência de Deus, Jesus já sabe que se cumpriu o plano da igreja estar reunida com o Pai. Ok? O tópico número 1 vai falar sobre uma tarefa superior. Jesus é superior a Moisés porque ele é o divino e real Filho de Deus. Quanto a isso, nós não devemos contrastar aqui. Não há diversas teses do hinduísmo, budismo, islamismo, coloca ele como profeta, mas nessa carta ele é o divino e real Filho de Deus, enquanto Moisés é retratado aqui apenas como um servo de Deus, assim como nós também somos servos do Senhor. Já no capítulo 2, ele vai estar falando, no versículo 2 do capítulo 2 também, ele fala de Cristo coroado de glória como sumo sacerdote idôneo e compassivo, e ele chama a atenção de todos para algo que é muito importante. Ele se direciona aos santos irmãos aqui e participantes do chamado aqui é a vocação celestial. Ele vai usar o termo irmãos e irmãs aqui, ou o termo irmãos, que era uma maneira típica de chamar a todos que pertenciam à igreja visível. No capítulo 3, versículo 12 fala sobre isso, no capítulo 10, versículo 19, em Atos 1, 16, também em 1 Coríntios 3, o versículo 1 também fala sobre isso. Então isso nos leva ao pensamento de que Paulo realmente escreveu essa carta. Ele tem um significado aqui todo especial, uma vez que Jesus nos fez irmãos em Cristo. Jesus nos fez irmãos no que nós chamamos de quírios, aqueles que seguidores de Cristo. Ele nos fez irmãos. Nós cristãos somos irmãos e irmãos. É o que nós chamamos de santos, como diz o próprio Paulo. Isso aqui é muito interessante você falar. Quando nós falamos sobre mediador, nós precisamos lembrar aqui que Moisés é o mediador entre Deus e Faraó, e não entre Faraó e Deus, mas entre Deus e Faraó. E isso é importante. Jesus, em contrapartida aqui, ele é o nosso mediador com o próprio Pai. A libertação do povo de Faraó era um projeto de Deus e envolveu quem? Moisés. Já Jesus, ele nos liberta da garra de Satanás e nos livra da ira do próprio Deus. Entra algo interessante que entra. Ele nos une novamente a Deus por intermédio da graça. Somente Ele pode fazer isso. O tópico número 2 fala assim, uma missão superior. O que é apóstolo? Vai cair aqui. Vai falar sobre um pouquinho sobre o apostolado. No grego, a palavra apóstolen, ou apóstolo, significa aquele que é enviado. Aquele que é o mensageiro ou embaixador. Aquele que representa a quem enviou. Esse é o termo apóstolo. Moisés aqui tinha a missão de conduzir o povo a Canaã terrena. Jesus ele tem a missão de pregar o reino de Deus, o reino dos céus, a todos que creem que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Moisés ele não veio pregar, querido. Moisés ele não veio exortar. Jesus, sim, ele veio como o verdadeiro apóstolo, aquele que traz e que representa Deus. Ele é o próprio Deus. Cristo é o único capaz de compreender aqui e tratar efetivamente os problemas mais significativos que os cristãos enfrentam. Somente Jesus tinha essa capacidade. Eles deveriam aqui dar maior atenção ao que seria dito a seu respeito, e no entanto eles não deram. O povo viraram as costas, assim como na nossa atualidade. Então esse tipo de apóstolo aqui, ele é aplicado a Jesus somente no Novo Testamento, somente aqui no Novo Testamento. O termo enfatiza aqui a sua autoridade e a realização fiel da missão que o Pai me enviou para cumprir. O autor da carta aos Hebreus, ele continua a exaltá-lo falando de que? Da sua fidelidade. A fidelidade a quem? A fidelidade ao Pai, que o constituíra, e o compara com Moisés, que também foi fiel em toda a casa de Deus. Com a referência em Números 12, versículo 7, Moisés e Cristo são comparados de modo aqui favorável. Isso aqui é interessante, de modo favorável quanto à fidelidade de ambos, mas contrastado quanto à honra. Porque Jesus era mais digno de honra, maravilhoso, considere Deus forte, nome acima de todos os nomes. E Moisés somente servo como nós. O tópico de número 3 vai falar assim, uma mediação superior. Querido, nesse tópico nós veremos que Jesus é apresentado como sumo sacerdote. Qual a diferença? Entenda, embora ele tenha
ele tendo tido um privilégio de falar com Deus face a face e ver a sua forma, como diz o número 12, versículo 8, pelas costas, Moisés ainda era somente um servo. Moisés permaneceu no estado de servo em toda a casa de Deus. O versículo 5 do capítulo 3 fala sobre isso. Cristo, como Criador, ele é digno de honra como o divino construtor de todas as coisas, como eu falei no início aqui, incluindo aqui o santuário definitivo de Deus. João, o capítulo 2, o versículo 19 e 20, diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então é muito mais profundo o que Jesus estava falando, o que o Filho de Deus estava falando. Logo, ele não só tem acesso a Deus, como ele faz o papel de sumo sacerdote. Ele era Deus naquele momento, mas o próprio Deus entendeu que esse chamado é específico para alguém, para o seu próprio filho, e o próprio filho abandona a sua glória, e ele entende esse chamado, e ele se coloca nesse chamado. Então nós precisamos entender que Jesus era Deus entre os homens, e isso deve ser explicado nesse tópico. O tópico número 2, dando sequência, vai falar sobre uma autoridade superior. O autor aqui ele vai nos levar a uma visão de gratidão de Moisés. No capítulo 3 do livro aos Hebreus, ele mostra a fidelidade de Moisés em sua missão. Isso nos leva, vai nos fazer entender que a fidelidade nos coloca e sempre vai nos colocar em lugares onde nós não pensaríamos em estar. Quando eu sou fiel a Deus, Ele me leva a estar em lugares como eu nunca pensei. Será que Moisés pensou em ser estudado? Você acha que Moisés pensou em ser referência para muitos ministérios, para muitos líderes? Nós precisamos entender que assim como Cristo e Moisés, é o nosso dever sermos fiéis a Adonai em nossa chamada ministerial. A consequência sempre será o reconhecimento e até mesmo a fama entre os homens. É a consequência, mas nós devemos entender que somente Ele pode ser o axiou. O que é axiou aqui? É digno, é louvado entre todos os homens, entre nós, e em tudo que Ele seja favorável. Ele é o nosso alvo, o nosso ômega, o nosso princípio, o nosso fim. É o nosso dever, e não só dos hebreus, mas de toda a igreja, dar a Ele essa honra, dar a Ele essa majestade. O tópico de número 2 vai falar sobre o perigo de ver, mas não crer. Existe entre nós um grupo que consegue superar Tomé. Entenda isso aqui. Existe um grupo que consegue superar Tomé. Nós veremos nesse tópico aqui a grande exortação a rejeitar a incredulidade. Como tem pessoas incrédulas no dia de hoje? Isso nos parece ativo e não passivo. Requer esforço, dedicação, luta e vigilância constante. O fato de mencionar aqui a necessidade de perseverar a fim de receber a bênção de Deus levou o autor da carta aos Hebreus a pedir aos leitores que rejeitassem a descrença, que rejeitassem a incredulidade. Ele citou aqui o Salmos 95, 7 a 11, e fez com que ele repercutisse em toda a sua exposição. Quando você lê o Salmo 95, você fica maravilhado. Então, as palavras-chave aqui partem aqui e incluem o termo hoje e descanso. Destaque aqui hoje e descanso. O modo de tratar o descanso é desenvolvido a partir do ensino sobre o sábado, Gênesis 2, versículo 2. É interessante que, correspondendo a esse ensino, está a exortação aqui para entrar naquele descanso. Hebreus 4, o versículo de 9 a 11. Hebreus 4, o versículo de 9 a 11. Eu quero ler com vocês aqui. Hebreus 4, 9 a 11. Diz o seguinte, olha que interessante. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras,
como Deus das suas. Esforçamos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. A advertência aqui é para não endurecer o coração. Não era somente para guardar o sábado, não. Era não endurecer. O repouso aqui é estar confiante em Adonai, confiante em Deus em todo o tempo. O tópico de número 3, dando sequência aí, fala o perigo de começar, mas não terminar. Qual é o perigo apresentado nesse tópico de começar e não terminar? Qual é o perigo? O perigo que é a incredulidade. A incredulidade é o câncer da alma, querido. A incredulidade é o câncer da alma. É por isso que nós estamos fazendo esse projeto aqui, a reforma. Nós precisamos de reforma todos os dias, todos os momentos, a todos os minutos. Nós precisamos viver isso. Realmente, eu não sei o que é pior aqui. Se é a incredulidade ou se é a murmuração. Eu não sei qual é o vilão, qual é o pior vilão desse tempo. Se é a incredulidade, se é o vilão, se é a murmuração, se é a dúvida, se é o engano, se é a ilusão. Eu não sei qual é o pior. Aqui o autor, ele fala claramente que eles não puderam entrar no gozo das promessas divinas por causa da incredulidade, ou seja, um perverso coração disposto a ser contra Deus e a favor do pecado. A igreja está vivendo isso. Um coração perverso de incredulidade quer dizer corações incrédulos com aqueles que estão antes de nós, ou seja, os nossos pais na fé, como diz o versículo 9, cuja descrença aqui os havia impedido de entrar no descanso de Deus. Versículo 19 fala sobre isso. Deus aceita todo tipo de pessoa. Deus, aquele que vier jamais será lançado fora, exceto aqui os incrédulos. Os incrédulos não têm vez no reino de Deus. Por isso que o filtro de Deus, o filtro do Pai em relação aos homens, não é a classe social, não é aqui a cultura, não é a inteligência, não é a obra, não é o status, mas é a fé. Como está a sua fé? Se você não tem fé, é impossível você agradar a Deus, diz a própria palavra do Senhor. Entenda isso e destaque isso nesse tópico para os seus alunos. O tópico número 3 vai falar sobre um discurso superior. Ao analisarmos aqui as promessas para o povo judeu, nós precisamos entender que a cobrança sobre eles deveriam realmente ser mais severas, querido. Por quê? Porque eles são a escolha de Deus para a divulgação das tão sonhadas promessas. Eles eram essa escolha, eles são essa escolha para divulgar essa promessa. Eles viram, eles viveram muitas coisas que as demais nações não conheciam. Mateus 7, há um texto muito bom para falar sobre isso. O capítulo de número 26, Mateus 7, 26 diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Eles edificaram a casa sobre a areia. Eles viram, mas não compreenderam. Então esse povo tinha não só as promessas, mas estavam com aqueles que viram e viveram parte das promessas. E nada adianta ser como o povo do passado aqui, que tinha ouvido a mensagem divina e entendido, mas não atendido. Tem muitas pessoas que ouvem, entendem, mas não atendem. Essa é a diferença que existe na atualidade. É por isso que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. A palavra-chave aqui é hoje, e não amanhã ou outro dia. O dia de nossa morte será também um dia que se chamará hoje. Se chamará hoje, não é amanhã, se chamará hoje. A advertência é de quem? Do Espírito Santo. E nós sabemos que é o melhor para todos nós obedecer. Quando nós obedecemos, todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Tópico número 2 do item 3 fala sobre a humilhação do servo. Ser servo é fácil, entenda isso. Comece nesse tópico falando isso. Ser servo é fácil para quem é servo. Agora, ser servo para quem é Senhor, querido, é muito difícil. Jesus, ele nos mostra que o estado de servidão é para aqueles que realmente estão no plano do Pai. É aqueles que estão envolvidos no plano do Pai. E qual é o plano do Pai? A salvação de todos. Esse é o plano do Pai. 1 Timóteo 2, é o versículo 3 e 4, diz assim: porque isto é bom,
e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus, ao deixar a sua glória, ele estava e esteve sempre no plano de Adonai. Por quê? Pois ele também é parte, era, é e será parte do plano da salvação do homem. Então, ele está anexado nesse pensamento de que todos se salvem. É isso que você vai falar nesse tópico. Já o tópico número 3, indo para os finalmente aqui, vai falar sobre o exemplo a ser seguido. A prioridade ao reino de Deus deve ser o alvo de todos os que buscam a intimidade com Deus, que vivem aqui e esperam a sua volta. É essa intimidade, é essa prioridade que nós devemos ter, intimidade com Deus. Dentre essas prioridades, nós precisamos ouvir a voz do Mestre quando ele diz que somos seus discípulos e seremos reconhecidos como tais. Quando amarmos aqui uns aos outros, nós seremos reconhecidos como seus discípulos. João 13, 34, 35, eu sou fanático, eu amo esse versículo. Quando nós demonstrarmos esse amor aqui, ao demonstrar o amor ao próximo nesse tempo e também no tempo em que a carta aos Hebreus foi escrita e ela foi elaborada, é a grande dificuldade, é a grande dificuldade da igreja que se diz noiva de Cristo. É a grande dificuldade você mostrar que você ama o Senhor, que você está envolvido nesse projeto e que você faz parte desse projeto. Nós precisamos entender que não somos nós, é Ele quem deve prevalecer. O nosso dever é ser um servo, assim como Moisés também se colocou no estado de servidão. Muitas pessoas estão elevando Moisés, elevando a nação, esquecendo que o projeto é o próprio Adonai quem fez, é o próprio Jesus quem esteve envolvido. Não sou eu estou aqui agora, são 6h20 da manhã para gravar essa pré-aula para você. Eu não sou o bom é Ele. Nós somos apenas colaboradores, nós somos servos, assim como você também é servo, de estar assistindo uma pré-aula para levar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas. Você está colocando e dando o seu melhor. Então, se você tem esse entendimento, se você está sentado aí assistindo uma pré-aula e divulgando a escola bíblica, divulgando a pré-aula, quantas pessoas reclamam, pastor, o som está ruim, pastor, o ambiente está ruim, querido, eu faço o melhor que eu posso, eu não tenho dinheiro para envolver nisso aqui, eu faço o que eu posso, estou numa sala aqui, perto do gabinete pastoral, cheio de outras salas aqui, eu estou gravando esse lado também para você não ter eco nenhum, mas eu estou vendo que tem pedreiros mexendo lá embaixo, porque a igreja não para, ela é um organismo vivo. Enquanto eu estou aqui, tem pessoas orando lá embaixo na igreja agora. Nós estamos numa semana de oração, um ano todo de oração, de 6 da manhã às 7h30. Essa igreja é um mecanismo vivo, ela não pode parar. Então é hora de nós reclamarmos menos, nós olharmos mais para o alvo que é o Senhor. Quantas pessoas reclamam porque está ruim, porque aqui está ruim? Querido, seja grato ao Senhor de nós termos tecnologia, de nós podermos estar diante dEle, de nós estarmos diante dEle oferecendo o que nós temos de melhor. Qual é o seu melhor para o Senhor? Qual é o melhor que você tem dado aí nos últimos dias? Como está a sua fé? Moisés deu o seu melhor. Moisés peregrinou durante muitos anos com o povo incrédulo. E nós, pastores da autoridade, estamos continuando peregrinando com o povo. Também um povo incrédulo. Também um povo que é pior do que Tomé. Querido, Deus continua fazendo na igreja e muitas pessoas não acreditam. Dizem que tudo foi elaborado, tudo foi projetado. Nós, porém, permanecemos, como diz o texto de Romano, que o justo viverá pela fé. E se ele retornar, ou se ele revogar, como diz o original, se ele retornar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele regressar, nós não iremos retroceder. Eu espero que você entenda essa aula, que você seja parte dessa igreja vivificante e que você tenha o privilégio de levar esse pensamento a outras pessoas, impactar outras pessoas com esse pensamento, de trabalhar para o reino, de desenvolver evangelismo, de desenvolver missão, de desenvolver seja o que for para que o reino cresça, mas que projetos venham ser elaborados para que o nome de Jesus apareça, não seu, não meu, não do pastor, não de sua igreja, não, projetos que elevem o nome do Senhor e que Ele seja o centro das atenções, como sempre
será e sempre foi e sempre vai ser eternamente, porque Ele deve, a Ele toda a honra, a Ele nós devemos todo louvor e toda adoração. Me despeço de você com um grande beijo no coração e até a pré-aula de número 4, onde nós vamos falar sobre a superioridade de Jesus contra Josué. Grande beijo e a Shalom.